Muito bem, queridos, a graça e a paz. Amados, nós estamos tentando passar para vocês esse vídeo, fruto de uma observação que a gente vem fazendo há um certo tempo, e nós gostaríamos de agora passar para os irmãos algumas informações, algumas instruções. Isso, claro, que o que eu quero dar para os irmãos é sobre a homilética. Homilética será o nosso assunto aqui, nesse vídeo. E a homilética, ela é a arte de pregar. Obviamente, eu não vou falar tudo sobre a homilética, principalmente num vídeo que pretendo que seja curto, mas eu gostaria de focar o nosso assunto apenas na elaboração do esboço. Queria que você pudesse ficar mais prático, vamos dizer assim, em elaborar esboço. Claro que esboço não é uma coisa obrigatória, e não é todo pregador que usa esboço. Existem muitos pregadores que não usam o esboço e pregam muito bem. Mas o esboço ajuda bastante ao pregador não se perder no seu assunto. Quando nós estamos pregando sobre um assunto de caráter evangélico, bíblico, religioso. E às vezes as pessoas se perdem no seu assunto porque não tem também do esboço. Começa a falar, daqui a pouco ele entra por caminhos na palavra e distancia-se do seu tema, do seu assunto, depois não sabe voltar, ou esquece de voltar, ou não tem como voltar. Mas, tendo o esboço, se torna prático a volta para o seu assunto. O primeiro aspecto do esboço é o título, que também não é uma coisa obrigatória. O título apenas vai ajudar justamente o pregador a não fugir do seu assunto. Então é interessante que quando você for pensar em pregar, você pense em dar um título àquilo que você pensa em falar. E um título é bastante interessante. Como estou dizendo, você vai guiar-se durante a sua mensagem em cima do seu título, que também chamam-se de tema, pode chamar, qual é o meu tema? Então, o tema não, geralmente é o geral, né? Então, um título especificamente dentro daquele tema que você quer falar. Tendo o título, aí você vai ter o texto, que muitas vezes o próprio texto já fornece o título. Essa questão de título e tema é interessante, o título e texto é interessante porque algumas vezes você pensa num título e depois é que você vai buscar argumentos nas escrituras para aquele título que você pensou. Você pensa em pregar uma coisa, você é despertado pelo Espírito de Deus a pregar sobre um assunto e depois é que você pensa onde é que aquele assunto está inserido nas escrituras e vai buscar um texto. Ou você está lendo a palavra e ao ler a palavra você se percebe induzido pelo Espírito a pregar um assunto e aí naquele próprio texto você já encontra o título. Nós vamos dar um exemplo logo. Então o texto é interessante porque ele traz para a sua mensagem a autoridade da palavra. Uma mensagem que não é baseada nas escrituras, ela perde um pouco de autoridade, justamente porque as pessoas que estão ouvindo não encontram apoio, não encontram alicerce, não encontram a afirmação daquela palavra que você está pregando na Bíblia, na palavra de Deus. Então o texto é importantíssimo, porque traz justamente a autoridade da palavra para a sua mensagem. Então, a escolha do texto é bastante interessante, quero te falar um pouco sobre isso. A escolha do texto, eu vou orientar os irmãos que não escolha um texto longo. Não escolha um texto que você tenha que ler 10, 15 versículos ou linhas. Você escolhe um texto curto, é a ideia. Porque um texto longo, ele vai anunciar uma mensagem também longa e normalmente cansativa, porque o texto já é longo. Então você escolhe um texto curto, eu digo assim, um texto de apenas um versículo, um texto de apenas uma frase, e aí vem até só de uma palavra ou duas. É suficiente para despertar as pessoas sobre o que é que você quer falar naquela palavra, naquela frase. Não precisa um texto completo. Até porque, durante a mensagem, você vai ter tempo para explanar mais parte do texto, sem ter que ler o texto todo no começo, lá no princípio. Muito bem. Vamos aqui para frente. Tendo o título, tendo o texto,
Agora você vai introduzir a sua mensagem ao seu público, aos seus ouvintes. A introdução da palavra também não é alguma coisa que seja obrigatório, mas é bom que tenha uma introdução. E ela deve procurar despertar a atenção, provocar o interesse do seu ouvinte naquilo que você vai falar. Quando você fala do título, não é obrigado ter nem anunciar, mas quando você lê o texto e vai da introdução, as pessoas se preparam para ouvir alguma coisa, e isso, a própria introdução deve despertar o interesse, as pessoas quererem te ouvir. Também a introdução busca aproximar o ouvinte do sermão. Essa é a ideia da introdução, aproximar a pessoa. Por isso que eu sempre digo que é de contextualizar, inclusive, a mensagem. Contextualizar é trazer para os dias de hoje, trazer para a vivência das pessoas aquilo que você está falando, que você está pregando. E a introdução também dá para o ouvinte uma noção daquilo que ele vai ouvir, daquilo que vai ser falado. Então, é interessante que você tenha uma boa introdução. Pense nisso. Bom, tendo o título, tendo o texto, tendo a introdução, vamos para o primeiro tópico, que também é chamado de primeira divisão. O que é o primeiro tópico? O primeiro tópico é um destaque para explicar, para facilitar o entendimento daquilo que você está pregando, que o título, que o texto está anunciando. Então, como facilitar o entendimento? O que eu quero dizer a esse respeito? Aí você não deve, como eu tenho observado em alguns, você não deve escrever tudo aquilo que você pensa em dizer. Porque você vai ficar lendo muita coisa ali, de cabeça baixa, lendo, e isso perde um pouco a atenção das pessoas. Então você deve apenas escolher uma frase, uma palavra ou duas, e colocar como divisão, porque quando você lê aquela frase, quando você lê aquelas palavras, você vai lembrar da sua reflexão. Você vai lembrar daquilo que você queria, que você pensou, meditou em dizer. Não precisa estar tudo copiado. Só uma frase, só uma palavra, só 2 ou 3 palavras vai te fazer lembrar. Dentro da divisão ou do tópico, você pode ter uma subdivisão ou subtópico. O nome não importa tanto. Uma subdivisão, o que é a subdivisão? É uma outra forma de facilitar o entendimento da divisão. Então, dentro daquela divisão, você vai falar sobre isso, eu quero dizer isso e isso. Então, você vai usar uma primeira divisão, talvez uma segunda divisão, subdivisão, uma terceira subdivisão. Não é obrigado a ter só uma, não é obrigado a ter só 2, não é obrigado a ter 3. É de acordo com a necessidade que você vai sentir de explicar, de esclarecer, de passar sua mensagem a respeito daquela divisão. E a divisão tem que ter a ver com o tema, para ajudar o entendimento da sua mensagem em geral. E aí, você pode ir para uma segunda divisão, também como uma subdivisão da segunda, que também não tem que ser só uma, não é padrão, porque aqui tem uma, aqui tem que ter uma, aqui pode ter uma, aqui pode ter 2, aqui pode ter 2, aqui pode ter 3, pode ter nenhuma. É de acordo com a sua necessidade de explicar o seu tópico ou a sua divisão. E podendo ir até uma terceira divisão. A terceira divisão, também com as suas subdivisões, se necessário for. Não é obrigado a ter 3, não é obrigado a ter só 2, pode ter até 4, 5, depende da sua necessidade. Obviamente, quanto mais divisões, mais tempo você vai levar para explicar, para passar a sua mensagem. O que também desaconselhamos. Não é isso? Aqui mais ou menos isso aqui. Eu tenho um tema, o tema baseado no texto, faço uma introdução, primeira divisão, subdivisão, segunda divisão, subdivisão, terceira, se for o caso chegar até a terceira, com subdivisões ou não, e aí você vem para a sua conclusão. E o que é a conclusão? A conclusão é o fechamento, a conclusão é o resumo. A conclusão é como se você estivesse tentando levar as pessoas a um determinado entendimento, a um determinado conceito, a uma determinada compreensão, e aí a conclusão resume e leva as pessoas, entrega às pessoas o seu propósito com aquela mensagem. É na conclusão. Aí você fecha o assunto
E as pessoas compreenderão na sua conclusão aonde você os quis conduzir. Não precisa ser longo também. E não tem que escrever aqui, concluindo. Não, na conclusão, você também escreve pequenas frases que lhe fará lembrar, ou não precisa escrever, lhe fará lembrar aquilo que você queria falar como conclusão. E aí nós vamos para o fechamento final, o apelo. O apelo que pode ser feito em forma de apelo, pode ser feito em forma de convite, pode ser feito em forma de desafio. Vai depender dos seus ouvintes, vai depender da característica da sua mensagem. Se for uma mensagem de evangelização, você faz o convite para a aceitação a Cristo. Mas se for uma palavra doutrinária, uma palavra de exortação, de motivação, você pode fazer em forma de desafio. Vai depender da sua mensagem. Bom, vamos aqui para uma prática rápida sobre o assunto. Nós temos aqui como título, amigo, a que vieste? Claro que só em dizer isso, amigo, a que vieste, você já está despertando as pessoas para uma reflexão, o que é que eu vim fazer aqui, mas esse título também está inserido num texto, que Mateus 26:50, um texto onde Jesus diz isso para Judas, amigo, ao que vieste? Então você pode ter como introdução uma palavra também, falei, rápida, mas que desperta as pessoas dizendo, olha, muitas pessoas estão se aproximando de Deus, muitas pessoas buscam se aproximar de Jesus, estão perto de Jesus, mas com que motivação? Qual é a motivação que essas pessoas que hoje se aproximam e que aquelas que estavam nas Escrituras se aproximavam de Jesus? Qual é a motivação? Ao que viestes? Então, é apenas uma introdução, uma maneira de despertar a pessoa para que ele já comece a refletir, porque essa é a sua ideia nesse tipo de mensagem. Que a pessoa reflita sobre o seu posicionamento. E aí você vem com uma subdivisão. Por exemplo, você fala daquelas pessoas que estavam perto de Cristo naqueles dias. Alguns estavam perto de Jesus porque estavam enviados pelos sacerdotes, pelos principais dos sacerdotes. Estavam ali não porque queriam louvar, não porque queriam ouvir a palavra, não porque queriam adorar, não porque reconhecia Jesus como Messias, mas apenas enviados pelos sacerdotes ou pelos principais sacerdotes. Então a sua motivação ali era só obrigação religiosa. Eles não tinham a verdadeira motivação espiritual. Alguns outros que estavam ali eram enviados pelos anciãos. Também não tinham nenhuma fundamentação espiritual para estar ali. Mas estavam ali. No entanto, as suas motivações eram políticas, as suas motivações eram sociais, eram culturais. Estavam ali por qualquer outra coisa, mas não pelas reais motivações que deveriam levá-los ali. Outra coisa eram aqueles que eram enviados pela sua própria ganância. O caso de Judas, que estava ali por dinheiro, estava ali em busca de vantagem. Há pessoas que, infelizmente, se aproximam do Evangelho em busca de vantagens, pela ganância, pelo egoísmo, como é o caso do Judas, como é o caso do servo, do sumo sacerdote, que estava ali para mostrar serviço ao seu Senhor, ir lá e prender, ir lá e coagir, fazer, obedecer, cumprir ordem. Então, estavam ali com motivações erradas. Aquelas motivações, de fato, caíram por terra quando, depois que cumpriram, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Bom, nós estamos querendo ser resumidos, vamos então para a conclusão. A conclusão, dentro desse texto que nós fizemos, nós podemos dizer que hoje a sensação é a mesma. Hoje multidões estão iludidas, são levadas por suas motivações mil e se aproximam do Senhor com motivação que não procede. Infelizmente. E a pergunta continua a mesma. Amigo, ao que vieste? Essa é a pergunta que o Senhor fez lá 2000 anos atrás, continua ainda valendo hoje. Só que tem uma coisa, Jesus não se engana com a aparência, Jesus não se engana com palavras, Jesus não se engana com gestos, Jesus conhece o interior, conhece o coração do homem. Quando ele perguntou isso para Judas, Judas não teve o que responder. Judas não sabia o que responder. Amigo, que vieste? Ele não teve coragem de responder a sua real motivação pela qual estava ali. E hoje, você que está aqui, qual é a sua motivação?
ao que vieste. Aí você pode perguntar, qual é a sua resposta para Jesus hoje, quando ele te pergunta, ao que vieste? Então, querido, aqui eu quero agradecer a sua atenção, pedir que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus, e dizer que em breve nós estaremos com outros vídeos em outros sentidos. Mas quero pedir aos obreiros que faça chegar esse vídeo a todos aqueles em suas congregações que usam da palavra, que pregam a palavra, para que eles possam facilitar o seu desenvolvimento na hora de pregar. E que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus.